Oi, pessoal, vamos continuar o nosso estudo. Estamos falando sobre um coração que serve, né? Ainda no capítulo 5, hoje o guia de estudo. Então, espero que te ajude a se aprofundar um pouquinho mais, né, nesse tema e trazer para uma coisa prática aí para sua vida. E assim, embora ela foque bastante na questão do casamento, né, do seu papel de esposa, eu sei que tem outras pessoas acompanhando também, né? Tem homens, tem mulheres solteiras e, na verdade, a questão do serviço, ela é para todo mundo, né? Ela é uma questão fundamental na vida de um crente, né? De quem crê em Jesus, em geral. Então vamos lá, o primeiro exercício, ela fala para você reler o texto de Gênesis 2, 18 a 25 e entender assim, o que melhor significaria a palavra auxiliadora. Então o texto-chave aqui é aquele, né? Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E quando eu fui pesquisar no hebraico, isso é bem simples, na internet você acha várias referências, né, de traduções para o hebraico. Você começa a ver que, na verdade, essa palavra, auxiliadora, tem um cunho de oposição. Então, assim, é alguém que te ajuda porque é completamente diferente de você e traz um outro conceito que você não conseguia ver. Então, é como se fossem peças de um quebra-cabeça que, para se encaixarem, elas têm que ser opostas entre si. É um conceito bem interessante, porque a gente sabe que tem diferenças gritantes, né, entre o homem e a mulher, né? A gente faz piada disso o tempo todo. E, na verdade, fomos feitos assim, com esse objetivo, né? Só que muitas vezes acontece que essa oposição acaba virando briga, discussão, competição, tudo menos o complemento, né? Porque, na verdade, para você se complementar, é necessário humildade, né? Também para reconhecer que tem coisas que o outro vai fazer bem melhor do que você e outras coisas que você vai saber lidar melhor e o outro vai ter que reconhecer. Tem todo um ajuste para essas peças se encaixarem, que passa muito por orgulho, né? Por vaidade. E quando a mulher pensa muito que tem que ocupar o lugar do homem, isso fica muito complicado, né? Então, enquanto a mulher não entende que os dois são importantes, são parte do mesmo time, né? Esse pensamento como time, se ele não existir, vai haver muita discórdia, né? Assim, vão ser sempre pontos de vista diferentes, né? Na maior parte das vezes. E então ela propõe exatamente isso, né? Que competição existe ou existiu entre você e o seu marido, né? E como isso esteve ou está incapacitando a ambos de andarem com Deus e servi-lo, né? Então fica aí essa reflexão para você pensar, né? Que muitas vezes é isso, né? Ao invés de unir as forças, a gente vai se separando, vai, tipo assim, não concorda, começa nem toca mais em determinado assunto, porque já viu que dá briga, e aí nisso o casal vai meio que se afastando e parando de conversar sobre certas coisas e vai perdendo a parceria, né? E aí vai cada um vivendo a sua vida, quando vê já estão com vidas bem diferentes, né? Isso acontece muito. E na verdade, o casamento, gente, é uma grande oportunidade de você viver coisas que você não poderia viver sozinha. Então, por exemplo, eu acompanho uma moça que ensina sobre finanças, né? E ela estava falando que ela, antes de casar, ela era muito gastona, que ela não conseguia manter uma disciplina, guardar dinheiro para nada, estava sempre em dívida, sempre devendo, sempre gastava mais, enfim. E a vinda do marido na vida dela, né, assim, reeducou ela, ele ensinou a ela, né, como fazer, e hoje ela desfruta de um monte de coisa por conta dessa habilidade que ele tinha, né? Então, assim, mudou a vida dela nesse aspecto. E assim é maravilhoso quando você pensa, caramba, eu não tenho essa habilidade, mas o meu marido tem, e aí a gente usufrui disso tudo junto, né? Então, do mesmo jeito, a gente, na hora de servir também com o que é nossa habilidade, que a gente possa fazer também com alegria, com prazer, sabendo que a gente está também suprindo algo que o outro não tem, né?
Então, isso é bem importante, assim, essa visão de equipe e de soma, né? Não é que você tá perdendo quando eu tô servindo, tô, né, acabando comigo por causa do outro. É tão diferente, é assim, caramba, a gente tá um complementando o outro e eu tô somando, né? Assim, nós dois formamos uma nova pessoa, né? Unida, e isso me permite vivenciar outras coisas. Do mesmo jeito, né, que isso acontece com marido e mulher, existe essa mesma interdependência assim dentro do corpo de Cristo, né? Então, assim, como que a gente, o que às vezes impede a gente de servir o próximo, né? Não tem como, gente, a gente não falar, né, sobre esse serviço que brotou do coração de Jesus, né, que ele veio, morreu por nós, né, como a gente falou no vídeo anterior, e é importante a gente também conhecer quais são os seus dons, como que você pode ajudar quem está próximo de você, ou na sua igreja, né? Então, assim, quais são os dons, os talentos que Deus te deu, né? Todas as pessoas têm a sua especificidade, sabe? Assim, todo mundo é diferente de todo mundo e Deus fez assim de propósito, né? Eu adoro, né, as pregações da Joyce Meyer e ela conta que ela, antes de descobrir o que ela realmente tinha sido chamada por Deus para fazer, ela queria cantar e ela achava lindo quem cantava no louvor, só que assim, ela não tinha dom para isso. Depois ela tentou evangelismo de rua e ela falava que ela ficava extremamente constrangida de falar com uma, duas pessoas, até ela descobrir que ela não tinha problema nenhum de falar para milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Assim, numa congregação ou pregar para um monte de gente. Então, assim, talvez você só não descobriu ainda o que Deus te chamou para fazer, mas todas as pessoas têm alguma coisa que pode servir muito ao próximo, né? E, por exemplo, lá na igreja a gente tem uma irmã que eu amo muito, que ela tem um dom, gente, extraordinário de deixar tudo bonito. Então, assim, por onde ela passa, você vê, poxa, a Tice passou aqui, né? Porque ela faz as decorações maravilhosas e aí, tipo, com uma facilidade, gente, que se eu fosse tentar, eu nunca ia conseguir fazer. Então, são dons, aquilo que a pessoa faz e que aquilo parece que nasceu com ela, que não tem esforço. Busque isso, sim. O que é que você faz que não te custa, que você faz com facilidade, né? É por aí que Deus vai usar você, né? E isso é maravilhoso, gente, porque é esse complemento que faz com que a gente cresça unido em Deus, né? Então, aqui, às vezes a gente se compara, né? E aí se frustra, mas somos propositadamente diferentes uns dos outros, né? E queria só complementar aqui um pouquinho, né? Porque a igreja, né, é o corpo de Cristo. Essa comparação é maravilhosa, né? Eu não sei, tem gente que está assistindo, talvez não tá tão assim familiarizado com esse termo, mas, na verdade, a igreja nunca foi o prédio, né? A igreja é esse conjunto de pessoas que foram chamadas em Deus e que foram convencidas, né, pelo Espírito de que o Senhor é o fundamento. Então, Jesus é a pedra angular dessa família que foi gerada em Deus. Então, nós fomos chamados para viver em unidade, né? Eu adoro quando o Gu prega aqui, que ele fala, né, assim, você foi chamado para ser filho, mas um filho que é cheio de irmãos. Então não adianta você achar que você entrou para uma família que você não é filho único, né? Você é irmão de muitos e existe um comprometimento de uns com os outros, né? Assim, Deus fez a gente para ser assim. Então, por exemplo, lá em Filipenses a gente lê, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, essa responsabilidade que eu tenho com o meu irmão
Depois você pode até ver a pregação do pastor Gustavo, foi muito bom. Que ele falou, por acaso eu sou tutor do meu irmão? E sim, você é, porque existe uma responsabilidade nossa de cuidar uns dos outros, e Deus fez assim. Então, e é aquilo, né, que a gente falou, como a nossa natureza foi criada assim, a satisfação real, sabe, tá nisso, quando você realmente vê que você tá sendo bênção na vida dos outros, quando você se dispõe a parar de olhar para si mesmo, para de olhar para os seus problemas, para de vitimizar e de, né, ficar ali remoendo os seus próprios problemas. Quando você se liberta disso e você vai servir o outro, aí é que está a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria do ser humano, né? Bom, o terceiro exercício aqui que ela fala é: considere Mateus 20, 28. Em que ocasiões você tem visto Cristo usando alguém para servir a você ou a outra pessoa? Então, pensa aí um pouquinho sobre isso, né? Esse texto é aquele que os discípulos estão falando assim, não, mas quem será que é o maior entre nós e tal? E aí Jesus chama eles e fala, olha, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais. Ou seja, né, gente, é a contramão do que a gente aprende realmente sobre, né, sucesso, sobre coisas assim. Para Deus, o ser grande é quando você serve as pessoas, né? E, enfim, aí dá uma meditada nisso, né? Pensa assim, quando que alguém foi usado também para te abençoar, né? Como foi isso para você? Que importância teve isso para você no seu crescimento em Deus, né? Como que os dons das pessoas que estão à sua volta têm edificado a sua vida, né? E como você, então, pode também acordar, caso você não tenha acordado ainda, para essa verdade, né? Caramba, como é que eu posso colaborar também, né? E o último exercício está aqui. Leia Gálatas 6, 8 a 10. O que você tem aprendido enquanto tem servido a Deus e ao seu povo, né? Que bênçãos você tem recebido nesse serviço, né? E aqui, gente, é todo tipo de coisa, né? Assim, até assistência, tudo, né? Social, financeira, né? A gente lá na igreja tem um projeto bem legal, que é o projeto Atos, que a gente ajuda as pessoas, as famílias da igreja que estão passando necessidade. Às vezes é um mês, né? Uma situação específica e tal. E o Senhor mobiliza as pessoas, gente. É lindo ver, sabe? Quando todo mundo se mobiliza e salva ali aquele irmão daquela situação. E dessa última vez foi muito legal, porque uma família falou pra gente assim, tá, quanto que tá faltando para resolver o problema da pessoa, né? E a gente falou quanto era que estava faltando, era mais ou menos uns 500 e poucos dólares, né? E a família foi, deu o valor. E, gente, uma semana, 2 semanas depois, essa família recebeu um dinheiro que eles nem esperavam. Receberam 5 mil dólares, né? Então, assim, é muito mais. Não tem como você servir e a recompensa não vir do céu, sabe? Não tem como, porque aquele que vê todas as coisas, ele conhece o nosso coração. E embora a gente faça sem esperar nada em troca, é impossível que um Deus que é galardoador, né, presenteador, como a palavra fala, é impossível que ele não te abençoe também, sabe? Então abre o seu coração e sirva aonde você tá bom? A gente se vê. Beijo!